Fala galera, bem-vindos ao Dodge TV. Bom galera, seguinte, hoje eu tô aqui para falar um pouco para vocês sobre as Dodge Dakotas aqui do Brasil, certo? As Dodge Dakotas que são comercializadas no Brasil, de fácil acesso no Brasil, beleza? Então eu trouxe as quatro opções que mais vendem aqui no Brasil, que seria a nossa Dakota 2.5 a gasolina, seria a Dakota 2.5 turbo diesel, Dakota 3.9 V6 gasolina e a Dakota 5.2 V8 gasolina. Beleza, galera? Seguinte, galera, vamos começar aqui pela Dakota 2.5, né? Ela começou em 1998, o combustível dela é gasolina. Ela tem lugar para 3 pessoas, né? Eu acho que todas as Dakotas 2.5, se eu tiver errado, vocês me corrijam. Mas eu acho que toda Dakota 2.5, independente se ela for a gasolina ou se ela for turbo, ela é cabine simples, né? Que seria CS. Seguinte, tenho amigos meus que são proprietários, eu fui proprietário, infelizmente fui proprietário de uma Dakota 2.5 gasolina, certo? E a minha, ela tinha muito problema, ela já veio com problema no módulo, ela tinha GNV, o GNV não era, o cara não fazia manutenção do GNV, então, nossa, passei muita raiva com a minha Dakota, certo? Mas o que a maioria dos donos da Dakota 2.5 gasolina reclamam para mim é que dizem que ela não anda tanto igual uma V6 ou uma 2.5 turbo ou a V8, né? Então, das quatro opções que a gente tem aqui, ela é a mais lenta. Mas nada que vá estragar a excelente caminhonete que ela é, tá certo? O grande problema dela é que ela não anda muito, ela não tem uma velocidade final, nenhuma arrancada muito boa, porém ela é um pouco gastona, certo? Então, assim, se você procura uma caminhonete só para estética e num preço aí entre 15 e 20 mil, certo? Que é o valor da Dodge Dakota CS. Você vai achar ela aí na faixa de 15 a 20 mil. A 20 mil você vai comprar ela muito top. 15 mil você compra ela ok, certo? Então a faixa de valores da Dakota ela vai variar de 15 para 20 mil. Dodge Dakota CS gasolina. Beleza, galera? Bom, a próxima que a gente tem aí da lista seria a nossa Dodge Dakota Sport 2.5, cabine simples, turbo, certo? Bom, começou a ser fabricada no ano 2000, certo? Ela usa o combustível diesel, tem capacidade para 2 lugares, no documento dela consta 2 lugares, certo? O pessoal reclama um pouco do freio, fala que o freio dela é um pouquinho chato, ele às vezes funciona, às vezes não funciona, tal assim, ele é bem é um freio que você tem que apertar bastante, entendeu? Então poderia ter melhorado um pouco o sistema de freio dela, certo? E geralmente eles falam que o motor original dela dá muito problema, porque ele é aspiração de turbocompressor e geralmente a galera troca o motor original dela para um MWM. Então, o que que acontece? Está ficando cada vez mais raro você achar uma Dodge Dakota Sport 2.5 a turbo diesel, né? Então, o que que acontece? O preço dela está subindo. A Dakota turbo diesel você está achando ela na faixa de uns 35, 40 mil, entendeu? Então, tá achando ela num valor até legal. Vai virar veículo de colecionador, né, cara? Não é um veículo que é muito fácil de mexer. Então a galera põe o MWM, quando coloca o MWM vende de um pouco mais barato, vende aí na faixa de uns 28, 30 mil, mas se você pegar uma Dodge Dakota Sport 2.5 turbo diesel original, você vai achar ela por mais de 35, 40 mil. Beleza, galera? Bom, da nossa lista, agora a gente vai falar da Dodge Dakota Sport 3.9 V6. Essa é a queridinha dos brasileiros, certo? Ela é combustível gasolina, ela pode ter tanto de 3 a 6 lugares, dependendo se ela for CS ou cabine estendida, beleza? Em matéria de custo-benefício é a melhor entre as quatro, certo? O consumo dela não é muito diferente da V8, como eu já falei em um outro vídeo anterior meu. Ela e a V8 fazem mais ou menos o mesmo consumo, se você for ver. Ele chega a fazer uma média aí de 5, 6 na cidade,
e uns 8 na estrada, beleza. Ela tem direção hidráulica, né, disco ventilado, a suspensão dela é independente, com braço sobreposto na dianteira e eixo rígido na traseira, acho que a maioria delas são assim, certo? É isso, cara, o valor de uma Dakota V6, se ela for cabine simples, você vai achar aí na faixa de 20, 25 mil. E a cabine estendida você vai achar aí na faixa de 25 a 30 mil. Isso eu estou falando da cotas boas, beleza? Sem que você vai pegar e não vai ter problema. Mas com certeza você vai achar Dakotas muito mais conservadas, muito melhores do que o padrão aí por 35. Já tem Dakota 3.9 V6 cabine estendida que você já está achando aí na faixa de 35 mil. Sem falar nas cabines duplas, né? Que tem as cabines duplas também que são um pouquinho mais raras de achar. Que aí você pega acima de 30 mil. Qualquer cabine dupla você vai pegar aí na faixa de 35, 40 mil. A V6, principalmente por ser das quatro, ser a mais vantajosa, né? Certo, vamos passar agora para a nossa Dodge Dakota RT 5.2 V8. Ela pode ser tanto cabine simples, tanto cabine estendida. Se eu não me engano, ela tem cabine dupla também. Eu não cheguei a ver ainda a cabine dupla, mas eu acho que tem amigos lá do clube da Dakota que tem a cabine dupla. Me corrijam se eu estiver errado. E todas elas saem com câmbio automático. A Dakota V6, desculpem, eu não tinha falado. A V6 ela sai com câmbio manual e sai com câmbio automático, beleza? E já a Dakota 5.2 V8 ela só sai com câmbio automático, beleza? E as outras duas, as duas primeiras, elas são também câmbio manual, beleza? Certo, a Dakota RT V8, né? Beleza. Bom, a única reclamação que o pessoal da RT às vezes faz para mim é sobre o câmbio, que quando quebra ele é muito caro. Eu até tinha feito um vídeo anterior falando sobre isso e muita gente não entendeu muito bem o que eu quis dizer. Quando eu disse que a única coisa que a RT pecava entre a V6 e a V8 eu preferia a V6 porque ela era câmbio manual, é justamente pelo valor do câmbio quando quebra. Para você fazer um câmbio aí da RT, você vai gastar aí na faixa de 5 a 10 mil reais, entendeu? Então, se você tem dinheiro, você gosta de mexer, beleza. Então, vá na fé, pega a RT e seja feliz. Agora, se você quer um pouco mais de economia, eu te aconselho a pegar a V6, mas a RT é um excelente carro também. Peca em faltar mais freio a disco para ela. Ela deveria ter um freio a disco nas quatro rodas, certo? Pelo motor que ela tem. E querendo ou não, é um super motor, né, amigo? É um 8 em V, né? Ele tem, deixa eu lembrar, cavalaria dele, cara. Acho que é 200 e... deixa eu lembrar. É 230 e poucos cavalos, uma coisa assim. Ela é uma caminhonete bem forte, entendeu? E 232, isso. Ela tem 232 cavalos a 4.400 RPM. Isso. Então, assim, faltou um freio melhor, beleza? Um problema crônico que toda Dakota oferece é a parte de iluminação dianteira dela, certo? O farol de todas elas é bem ruinzinho, então a maioria da galera que compra Dakota eles resolvem mudar o farol, ou colocam um xenon, ou colocam um LED, e colocam faróis auxiliares na Dakota, porque o farolzinho é ruim de iluminação, independente se for a 2.5, se for 3.9, se for a V8, cara, iluminação de Dakota não é legal, certo? E módulo, cara, o módulo, se o seu módulo ainda não deu problema, não espera que vai dar problema, entendeu? A Dakota, sei lá, cara, no Brasil o módulo dela não se comporta muito bem. Dakota e trânsito é um grave problema, certo? Mas tirando isso, adoro todas as versões: 2.5 gasolina, 2.5 turbo diesel, 3.9 V6, 5.2 V8. Adoro todas as versões, tá certo?
Se eu tivesse condições, teria as 4 na minha garagem, mas se eu fosse escolher uma, no caso eu já escolhi uma, eu escolhi a 3.9 V6, tá certo? Bom, galera, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e falou!